Bom dia mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Graça, misericórdia e paz nesta manhã. Que bom estar aqui novamente no meu monte. Olha que presunção, né? Eu disse à minha esposa que esta pedra aqui no monte, nós estamos aqui aproximadamente uns 500 metros de altura, e eu disse a ela que esse monte é meu, que esta rocha aqui é minha, né? Então todas as vezes que eu venho para cá, eu só fico aqui, porque eu literalmente, eu não sei se eu fui adotado pelo monte ou se eu adotei o monte, mas eu tenho um grande amor por esse lugar. É um lugar muito gostoso. É muito gostoso você olhar para esse vale aqui, ver o rio, algumas casas lá embaixo, do outro lado, né? Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito de Moisés. No livro de Números, no capítulo 12, e no versículo 7, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor, porque, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Amém, amados? Eu vou parar por aqui, porque, como eu disse anteriormente, nós estamos falando sobre o estilo de liderança de Moisés. E a palavra aqui é tão clara, amados, que Deus fala ou falava com Moisés cara a cara, boca a boca, frente a frente. O que nos chama a atenção, e é o que eu tenho dito no nosso culto lá, é o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Talvez essa intimidade, esse nível de intimidade fosse igual a Enoque, a Bíblia fala muito pouco sobre Enoque, ou igual a Elias, né? Mas com Moisés foi totalmente diferente. A gente sabe que Elias foi trasladado vivo, Enoque não conheceu a morte, diz a palavra. Mas Moisés tinha uma intimidade com Deus tão profundo, a ponto deles subirem no monte e passarem mais de mês, 40 dias, conversando. E eu sempre pergunto isso para as pessoas, né? É uma curiosidade. Um dia me perguntaram, Nelson, se você tivesse a oportunidade de encontrar-se com Moisés, o que você perguntaria a ele? Foi feita essa pergunta para mim, inclusive, essa semana. E eu respondi o seguinte: eu queria saber qual era a pauta dessas conversas deles. Porque quando você conversa com um amigo, você fala de tantas coisas, de viagens, de sonhos, de planos, projetos, ideais, etc. e tal. Mas quando você está diante da santidade de Deus, cara a cara, face a face, que é o que a palavra diz que Moisés fazia, ele conversava face a face com Deus. Então qual era o nível de intimidade deles? Do que eles falavam, né? E, e aqui a palavra do Senhor nos diz assim, ó, que Deus falava boca a boca com ele, como as claras e não por figuras. Então havia realmente, porque você só conversa certas coisas com as pessoas que você é íntimo. Você fala da sua vida, do seu relacionamento, do seu casamento, do seu trabalho, dos seus sonhos, dos seus planos, né? Quando você tem essa intimidade. E Moisés tinha essa intimidade com Deus. Então o que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, meu irmão. O que essa palavra nos ensina? Nós vamos falar várias outras coisas aqui sobre intimidade. Mas a minha pergunta para você nesse dia: qual é o nível de intimidade tua com Deus? Né? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você medita na palavra? Quanto tempo você gasta na presença do Senhor? Ah, Nelson, mas eu sou um cristão assim meio relapso, né? Eu conheço pessoas, pregadores inclusive aqui na minha cidade,
que gasta aí 10, 15 minutos de oração por dia. Alguns dias atrás, um pregador chegou no meu trabalho e disse que estava orando e o nível de oração dele era meia hora, quando conseguia orar meia hora por dia. Né? E eu perguntei a ele, quanto tempo você gasta meditando na palavra? Né? E tem pregadores que só meditam na palavra na hora que vai ministrar. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Quanto maior for a sua intimidade com uma pessoa, mais você vai ficar sabendo dos segredos da vida dessa pessoa, né? Mais ele vai abrir o coração dele para contar, talvez, sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento, sobre a sua família, seus filhos. Mas quanto menos você tiver intimidade com essa pessoa, menos você vai conhecer disso também. Assim também é Deus, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o prazer de Deus é nos abençoar. Por quê? Porque como filho, né? Como pai, aliás, perdão, você quer ver sempre o melhor para os seus filhos. Você quer sempre dar o melhor para os seus filhos, como pai. Agora imagina Deus quando olha para você. Ele quer o melhor para você também. Ele quer o melhor emprego, talvez a melhor casa, um melhor carro, talvez, enfim. Ele quer aquilo que é de melhor para você. Por quê? Porque você é filho. Agora, quando aquele filho é meio relapso, vamos dizer assim, os pais não dão muita atenção. Pelo contrário, fica brigando, fica chamando atenção, fica, enfim. Você sabe o que eu estou querendo dizer. E a Bíblia diz aqui, eu vou voltar ali, boca a boca falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Olha o nível de intimidade desse relacionamento entre Deus e Moisés. E a palavra fala também que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Então, querido, reavalia a sua intimidade com o Senhor. Faça uma avaliação. Como é que tem sido a minha vida com Deus? Como é que tem sido como filho? Será que Deus tem olhado assim para mim, tem se orgulhado de mim como filho, como cristão? Será que Deus tem se orgulhado das conversas que eu tenho tido, talvez com a roda de amigos, ou até mesmo com Ele? Começa a ver isso aí. Porque uma das coisas que a gente tem aprendido lá, e tem procurado fazer, é analisar esse estilo de liderança da vida de Moisés. Deus, o que eu preciso fazer para alcançar pelo menos isso daqui que Moisés tinha? Ou essa maneira que Moisés se portava diante do Senhor? A Bíblia diz que quando Deus queria falar com Moisés, ele ia até a tenda, né? E a nuvem do Senhor descia sobre a tenda. Todo Israel parava para contemplar aquilo. E eles ficavam dias ali conversando. Aí quando a nuvem se levantava, as pessoas então voltavam às suas atividades normais. Mas isso não acontecia 15, 20 minutos. Esse nível de intimidade acontecia por dias. Uma semana, 2, 3, 4, né? Mas Moisés tinha uma intimidade profunda com o Senhor. Humanamente falando, meus queridos, é um pouco difícil a gente dizer assim, mas Moisés era Moisés, eu sou fulano. Não. Guardadas as devidas proporções de tempo, como cristão, a gente deveria pelo menos procurar isso, procurar meditar na palavra, procurar orar com mais frequência, procurar ler bons livros, por que não? Que nos ajude a chegar à presença do Senhor. Ou pelo menos que nos leve em direção à intimidade que Moisés tinha com Deus. É disso que nós estamos precisando. Nós vivemos hoje num momento assim, tão conturbado,
um momento difícil da nossa nação, no mundo, o mundo em guerra, né? Então é hora da gente se despertar na presença do Senhor e começar a reavaliar a nossa condição de cristão diante de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, analise a sua vida diante do Senhor nesses dias de hoje. Pensa um pouco o que eu posso fazer ou o que eu devo fazer para melhorar o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus. Onde é que eu estou errando, em qual aspecto eu tenho que melhorar, o que eu preciso melhorar. A palavra do Senhor diz lá no livro de João, no capítulo 16, que quando Ele vier, Ele nos conduzirá à verdade. A palavra de Deus está falando do Espírito Santo. Peça ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a chegar mais, a ser mais íntimo diante do Senhor. Me ajude a chegar mais perto do Senhor. Eu sei que muitas vezes sozinho a gente não dá conta mesmo não, meu irmão, né? Já passei por isso, eu sei como é que é as coisas. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pedir ajuda, né? Fale com alguém para te ajudar em oração. Fale com alguém para te ajudar quando você for jejuar, para cobrir a sua vida em oração. Não queira fazer nada sozinho. Moisés, com todas aquelas suas dificuldades, com aquelas pessoas, ele teve ajuda de muitas pessoas ali. O sogro dele foi lá, ajudou ele, deu uma palavra, deu uma direção para ele, né? Muitas vezes ele se exaltava com aquele povo perturbava bastante ele. Então, meu irmão, peça ajuda também. Fala, Senhor, me ajuda nisso. Senhor, eu não estou conseguindo vencer essa parte da minha vida. Me ajuda com isso. Segura nas minhas mãos, não deixa eu cair, não deixa eu fazer besteira, não deixa eu pensar besteira, não deixa eu falar besteira. Se você fizer isso, meu querido, eu tenho certeza que você não vai chegar à santidade de Moisés, mas pelo menos você já vai começar a olhar a direção que Moisés olhava. Amém? Eu quero te dizer que Deus te abençoe nesse dia, né? Que Deus te guarde nesse dia. Olha que paisagem bonita que nós estamos aqui, num lugar bonito. Estamos aqui a aproximadamente 500 metros de altura nesta manhã. E que Deus possa estender as suas mãos sobre a sua vida, te dar paz, te dar saúde, abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o ministério que Deus tem confiado nas suas mãos. Em nome de Jesus, meu irmão. Que Deus te abençoe. Amém.